Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, eu queria fazer uma rápida reflexão nesse começo de tarde que está em Apocalipse capítulo 2. O versículo 2, irmãos, ele nos chama muita atenção. Aonde nos está falando assim, olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos não são, e os achaste mentiroso. Meu querido, eu sonho com esta igreja, eu almejo esta igreja, a igreja que um dia ela vai colocar à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, aqueles que estão se intitulando como homens de Deus, como mulher de Deus, e estão subindo aos púlpitos da igreja simplesmente para granjear lucros e se aparecer. Eu sonho com esta igreja. Querido, eu sou pastor e com muito orgulho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu não deixo assumir o púlpito da igreja que eu estou pastoreando pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei da sua índole e do seu caráter. O mal de muitos líderes hoje no Brasil, de muitos pastores no Brasil, é que eles querem fazer marketing, encher a igreja e levam pessoas que têm nome entre os homens, mas já foram rejeitados por Deus há muito tempo. Deus já os rejeitou, Deus já os menosprezou, porque eles não têm compromisso com a palavra, eles não têm compromisso com o reino. O compromisso deles é com o dinheiro, é com o mamon. E muitos líderes pegam estes homens, colocam nos púlpitos das suas igrejas para ministrar sobre as ovelhas a qual o Senhor lhe confiou. Querido, eu sonho com essa igreja que vai colocar à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Eles são mentirosos, eles são lobo-devoradores que assumem as tribunas das igrejas simplesmente pensando em enriquecer, em ter fama, em fazer sucesso. Eu sonho, eu almejo esta igreja que vai colocar à prova. Eu não deixo subir ao púlpito a qual a igreja que o Senhor me confiou, qualquer pessoa, para estar ministrando. Nós precisamos, queridos, saber quem está subindo no púlpito das nossas igrejas para estar pregando. Nós precisamos saber da sua índole, do seu caráter, se é homem de família, qual é o seu testemunho mediante a igreja a qual ele congrega. Muitos não têm esta preocupação. Muitos estão preocupados com os congressos, com as festividades, e chamam fulano, chamam ciclano, beltrano, ele tem um nome no Brasil, ele é famoso no Brasil, mas a pergunta que eu te faço é essa: qual é a sua índole? Qual é o seu caráter? Qual é o seu testemunho como cristão? É isso que nós devemos nos perguntar. Nós somos uma geração que vive em meio a uma hipocrisia, porque nós já subimos aos púlpitos, a maioria das megas igrejas, a maioria dos líderes, dos pastores, né, que tem um templo bem estruturado, uma igreja bem estruturada, e falamos que nós devemos amar as almas, amar as ovelhas. E o interessante, meu amigo, que eu sou missionário, vivo numa região missionária, e interessante que quando você vai para algum lugar, irmãos, as pessoas não têm coragem de tirar uma oferta sequer para ajudar o seu ministério, nem onde você está. Mas quando chama um mercenário, como chama alguém que tem fama, eles pagam 2, eles pagam 3 mil e acham que isso é fazer a obra de Deus. E acham que isso, irmãos, está investindo no reino de Deus. Isso não é investir no reino de Deus. Isso é usar a lã, a gordura das ovelhas para pagar mercenários. Esses homens não são homens de Deus, meu amigo. Nós precisamos colocar à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Aqueles que se titulam homem de Deus. Nós precisamos colocar à prova. O homem de Deus não é conhecido pelos milagres que ele opera, não é conhecido pela sua oratória, nem pelo seu português excelente. O homem de Deus ele é conhecido pelos frutos que ele dá.
Os frutos definem se ele é homem de Deus ou não. Até quando nós vamos viver desta maneira? Até quando nós vamos viver desse jeito? Dando credibilidade aos tais. Até quando nós vamos estar sustentando essas pessoas? Você que é pastor, meu amigo, e está me ouvindo, eu sou pastor. Olha quem está subindo a sua tribuna para pregar, para ministrar na sua igreja. Olha se ele é homem de uma só mulher. Olha se ele tem caráter, olha se ele tem índole. Não deixe qualquer um sumir ou assumir a tribuna da sua igreja para ministrar sobre as ovelhas que Deus te confiou. Deus te confiou um rebanho, cuida deste rebanho, zela deste rebanho, ame este rebanho. Não coloques mercenários para assumir a tribuna da sua igreja, para estar ministrando sobre eles. Ele não está ali preocupado com almas, ele está ali preocupado em levar a oferta que você tem para dar para ele. Mas está chegando a hora, está chegando o dia. Nós vamos colocar à prova esses que dizem ser apóstolos e não são. Esses que se titulam homem de Deus. Eu quero falar para essa geração que está começando agora. Esses pregadores que estão iniciando aí agora. Meu querido, púlpito não é lugar de diversão. Púlpito não é lugar de ter fama. Púlpito não é lugar de aparecer. Pregue a palavra compromissada com o reino. Se a tua palavra ela não está focada na cruz, no Calvário, se a tua palavra ela não afronta o pecador, se a tua palavra não mostra que o pecador ele vai para o inferno se ele não arrepender, você não é pregador, irmão, você é um falante que está assumindo o púlpito da igreja. O verdadeiro pregador, ele é compromissado com o céu. O verdadeiro pregador, ele não está preocupado se ele vai ter fama, se ele vai ser aplaudido, se ele vai ser bem visto, se ele vai ser assim. O negócio dele é com o céu. Há um escritor que eu admiro muito, Martin Lloyd Jones, ele fala que os nossos púlpitos tem muito pulpiteiro, está faltando pregadores. E é a grande verdade, irmãos. É a grande realidade. Este evangelho que é pregado em televisão, isso nunca foi evangelho, isso é falácia, isso é conversa humana. O verdadeiro evangelho, ele confronta o pecador, ele mostra ao pecador o seu estado, ele mostra para o pecador que ele precisa de arrepender e ir de encontro com o Senhor. É hora de colocarmos à prova esses que dizem ser apóstolos e não são. Nós estamos vivendo o tempo, nós estamos vivendo a era que Deus vai tirar a máscara de muitos que estão assumindo os nossos púlpitos. Muitos que se dizem ser pastor estão ali por coleguismo, estão ali por amizade, estão ali porque é amigo do pastor. Infelizmente, há muitos pastores que já perderam a visão, consagrando alguém sem ser chamado, consagrando alguém sem ter vocação, estão ali por amizade. Deus, irmãos, vai dar um basta nessa situação. Deus está levantando um verdadeiro exército. Homens compromissados com a sua palavra, homens compromissados com o seu reino, homens que estão dispostos a dar a vida em prol do evangelho. Eu estava orando outro dia e o Senhor me falou algo muito interessante numa visão. Sabe qual é a preocupação dos pastores hoje? Eles estão preocupados como vai acabar o seu ministério. Se eles vão aposentar, se eles vão ter uma casa para morar, se eles vão ter um dinheiro para sustentar o resto da sua vida. E o Senhor falou comigo, não entre por este caminho. Não adentre este caminho, tenha compromisso com a minha palavra, tenha compromisso com o meu reino. Querido, quando nós somos compromissados com o reino, Deus cuida de nós. Deus, ele zela por nós. Eu deixo esta palavra para você, você que está começando o seu ministério, tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com a verdade. Que Jesus vos abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te ampare. Fique na paz, fique com as bênçãos do Senhor. Deus seja contigo por onde quer que você passar. Não abra mão da sua chamada, não abra mão do seu ministério. Shalom, Burrim, Rabaim.